aleluia, Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar-se, irmãos e irmãs. Este é o domingo do qual nós, como nos acostumamos chamar, o domingo do Bom Pastor, e é justamente por esta razão que nós também celebramos o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, e isso na igreja do mundo inteiro. O Evangelho que apresenta Jesus como o Bom Pastor nos lembra, acima de tudo, a relação de confiança que existe entre o pastor e suas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas e elas também me conhecem, diz Jesus. É exatamente por isso, porque existe entre nós e Jesus uma relação de conhecimento, que nasce também como consequência uma relação de confiança. E por isso, Jesus realmente só pode ser o bom pastor. Bom aqui não no sentido de que os pastores eram ruins e só Jesus é bom, mas bom entendido como o ideal de pastor, o modelo, a referência de pastor. Por isso, a partir da fé que professamos em Jesus, como se diz na 1 Pedro, nós também podemos dizer que andávamos como ovelhas desgarradas, mas agora nós voltamos ao pastor e ao guarda de nossas vidas, porque o Senhor cuida de nós, e como ele disse na palavra de hoje, com amor e sem interesse algum, é unicamente por amor. Além do mais, o termo bom pastor deriva também do fato de que no tempo de Jesus, a profissão de pastor era considerada proscrita, o que significa dizer que era uma profissão inferiorizada, os pastores não eram bem vistos, e isso primeiro pelo fato de que eram muito pobres e, segundo, justamente pelo fato de serem muito pobres, levavam as ovelhas para pastar nas terras dos outros e às vezes danificavam essas terras. Então, a sociedade não via com bons olhos os pastores e procurava de alguma forma afastá-los. Mas ao mesmo tempo, a imagem do pastor era importante no inconsciente religioso daquele tempo. Grandes nomes da história da salvação haviam sido pastores. Moisés, por exemplo, era pastor. Davi, também, ele mesmo relata, era pastor. Então, se de um lado para a sociedade era uma profissão sem importância, para os líderes religiosos era importante, embora se vivesse sempre o embate entre aquilo que a sociedade dizia e aquilo que a religião pregava. Mas o fato é que no Antigo Testamento, o próprio Senhor Deus disse através do profeta Ezequiel,
que ele mesmo iria cuidar do seu rebanho e iria se ocupar dele, assim como o pastor cuida do seu rebanho quando está no meio das suas ovelhas dispersas. Diz o Senhor Deus que cuidaria das suas ovelhas, que as recolheria de todos os lugares, por onde elas se dispersassem, independente se fossem dias de nuvens e de escuridão. Certamente, de alguma forma, hoje Jesus retoma essa passagem que está no livro de Ezequiel, capítulo 34. Porque Jesus é aquele que vem em nome do Pai para cuidar das suas ovelhas, para cuidar das ovelhas do Pai. Agora, por que o uso dessa imagem, pastor e ovelhas? Se a gente for parar para pensar, para nós, hoje, esta imagem não diz mais nada. Alguém já viu um pastor passando aqui pela arquiteta Heitor de Mello com ovelhas? Para nós, hoje, 2021, esta imagem não diz muito. Mas no tempo de Jesus, ela dizia muito. E por quê? Porque pelo menos 3 atividades da rotina dos pastores daquele tempo é importante para a gente entender do porquê de Jesus utilizar desta imagem para dizer que ele é o pastor e nós as ovelhas. Em primeiro lugar, um pastor, se fosse necessário naquele tempo, ele defendia as ovelhas contra leões e também contra os ursos. E não pensem que defendiam com alguma arma na mão, de mãos vazias. Quando Davi, por exemplo, que era pastor, se apresenta para Saul para lutar contra o gigante Golias, e Saul parece duvidar da sua capacidade, porque Davi era bastante alto, Davi relata: quando o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e aparecia um leão ou um urso que arrebatava uma ovelha, eu perseguia e atacava e arrancava a ovelha da goela. E se vinha contra mim, eu agarrava pela juba, feria e matava. O próprio Davi relata este aspecto da vida do pastor. Obviamente que nem todos, como Davi, tinham sucesso. Defendiam um rebanho, iam com toda a força, mas às vezes os pastores morriam. Morriam para defender o rebanho de seus predadores. Jesus conhecia bem essa realidade. Por isso ele diz: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ele é capaz e foi capaz de dar a sua vida para que nós tivéssemos vida hoje. Em segundo lugar, o pastor também naquele tempo conduzia, guiava as ovelhas pelo menos uma vez por dia até o lugar onde havia água. E para isso passava por vales bastante sombrios e perigosos, como existem muitos nos desertos da Judéia, e às vezes eram pedras bem escorregadias, e as ovelhas podiam precipitar no abismo, inclusive, né? E o curioso é que muitas vezes naquele tempo eram as únicas passagens que havia, não havia outro caminho para poder chegar até a água. E se diz inclusive que em alguns momentos dessa caminhada as ovelhas nem viam o pastor, e nessas ocasiões o pastor ia batendo, por isso ele tinha um cajado nas pedras, para que as ovelhas percebessem que ele estava ali. E aquelas batidas de alguma forma era o pastor dizendo: continuem, eu estou aqui com vocês, venham adiante, nós vamos chegar lá. Exatamente o que faz Jesus naquela passagem, por exemplo, dos discípulos de Emaús, que decidem voltar, e Jesus não só conduz de volta, como se coloca no meio deles, conversa, dialoga, se faz presente, está junto. Ele mesmo prometeu antes de subir aos céus: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Por último, o pastor também carregava cordeiros e ovelhas, especialmente os doentes e feridos, nos ombros. No folheto de vocês, a gravura que está na página 1ª, a imagem, é justamente essa. O pastor que carrega a ovelha sobre os ombros. Por isso que os padres usam este paramento por cima da túnica, a estola, que passa justamente em volta dos ombros e é sinal do pastor que carrega as suas ovelhas. E ele não só carregava, como também fazia todo o esforço possível para procurar alguma ovelha que se perdia. Uma imagem também que se tornou figura de Deus para conosco pecadores. Por isso aquela parábola de Jesus, da ovelha que se perde, e o pastor deixa as 99 para ir atrás daquela que se perdeu. A gente não tem que ser a ovelha perdida, viu? Tem uma música que eu nem sei de quem que é, desculpa, né? Só um comentário. Uma música, eu nem sei de quem que é, algum cantor católico aí, alguma coisa que dizia: a ovelha sou eu, né? Mas não é para você ser a ovelha que se perdeu, você tem que ser as 99, para ajudar a carregar, a trazer de volta a que se perdeu. Não é para sentir orgulho de ser a ovelha perdida, né?
Aliás, aquele canto penitencial, nesse sentido, vai totalmente na linha oposta. Como a ovelha perdida, eu te suplico perdão. Ou seja, tome-me de volta, não me deixe perdido, né? E é justamente esse o sentido. O pastor é capaz de deixar todas para ir atrás daquela que se perdeu. Essas qualidades que são descritas na vida de Jesus, já que ele é o bom pastor, devem servir também para que a gente perceba que a gente pode confiar integralmente em Jesus e entregar nas mãos dele sem receio a nossa vida. Não que com Deus a gente deve estabelecer uma relação de troca, já que ele faz de tudo, então eu também vou fazer a minha parte, mas na verdade é uma relação de confiança. Quando a gente faz novas amizades, quando nós fazemos amigos, a gente abre quase que tudo para um amigo porque a gente confia. E assim também deve ser a nossa relação com Jesus. Se ele foi capaz de dar a vida dele por nós, porque eu também não posso me abandonar ao seu colo e deixar que ele vá encaminhando a minha vida. E deixando inclusive um pouco de lado aquela tentação de querer controlar tudo, como se tudo estivesse nas minhas mãos. Agora, no redil de Jesus, redil, o lugar onde vivem as ovelhas, né? No redil de Jesus, e esta é a teologia bonita do bom pastor, é bonito a gente perceber que não existe limite de participantes. O objetivo é justamente, como Jesus diz no próprio Evangelho, fazer com que exista um dia um só rebanho e um só pastor. Daí a importância de que nós trabalhemos a comunhão e também a unidade entre nós. Eu não sei se já pararam para pensar nisso, mas as divisões que nós criamos entre nós, às vezes frutos de intriga, de conversinha barata e por nada, não são só um contratestemunho que eu dou comigo mesmo, mas são também um atentado à vontade de Deus. Guardem bem isso. Essas intrigas que a gente cria entre nós por nada, só porque o outro está não sei o quê e eu estou sei lá o quê, essas intrigas, essas fofocas, essas coisinhas que a gente cria entre nós, elas não são só contra-testemunho porque eu sou cristão. Elas são um atentado contra a vontade de Deus, porque Deus quer nos congregar no seu próprio redil. E a gente fica querendo se separar. É um redil lá, outro redil cá, outro cá, outro cá, outro cá, outro lá, outro lá, outro lá. Isso acontece às vezes dentro das paróquias. Aqui não, graças a Deus, mas tem algumas que acontecem, né? Por que vocês riram? E a gente fica querendo se separar. Interessante. Quão consolador é saber que no redil de Jesus existe lugar para todos, para todos. Quem acha que prejudicando os outros vai garantir o seu lugar no redil de Jesus, pelo contrário, está se excluindo. E por que quer? Porque quer. Se exclui, se coloca fora. No redil de Cristo, que é a igreja, a gente não precisa ficar disputando lugares, porque se ele ama todos de modo indistinto, também os lugares no seu redil são indistintos. Enquanto nesta vida a gente vai brigando por posições e por cargos, na lógica de Deus, somos todos ovelhas do seu redil, porque Deus também ama todos sem distinção. E as palavras com que Jesus também conclui o Evangelho, ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo, naturalmente se refere à vida do próprio Jesus enquanto homem, já que ele entregou a sua vida e depois recebeu-a de volta, já que ressuscitou. Mas não se refere somente à vida de Jesus. A vida da qual se refere Jesus não é só a vida terrena, mas também a vida eterna, porque ele disse numa outra passagem: quem perder a sua vida por causa de mim, vai receber no reino dos céus 100 vezes mais. É isso. A gente se gasta de certa forma nesta vida, perde a vida nesse sentido, mas a gente recebe a vida de volta. Não a vida terrena, mas a vida eterna, aquela participação na vida de Deus. Por isso que aquele belíssimo canto diz que não há prova de amor maior não há do que doar a vida pelo irmão. Essa de fato é a nossa missão. Eu quero concluir com uma oração que é direcionada a Jesus, o bom pastor, que é inspirada inclusive neste texto bíblico. E eu quero que, na medida que eu for rezando, você também, no silêncio do seu coração, vá rezando pelo Papa, rezando pelas vocações, né? Mas rezando de modo especial pelo nosso Papa, que precisa com certeza das nossas orações, rezar pelo nosso bispo, que também precisa muito, rezar pelos padres que vocês conhecem, que passaram inclusive por essa paróquia, por todos os religiosos, enfim, né, os líderes desta igreja. A gente vai entregando no colo do Senhor todos eles. E lembrando, inclusive, de, eventualmente, algum padre que vocês conheçam que possam estar desanimados,
que possam estar tristes, às vezes desamparados. Que Jesus, o bom pastor, conserve todos firmes na missão e, apesar dos pesares, ele nunca deixe faltar o vigor do corpo e também o vigor do espírito. A oração, que na verdade é em forma de poema, ela reza assim: Bom pastor de nossas vidas, assista-me no caminho. Nas cruzes doloridas, jamais me deixe sozinho. Tua presença densa e forte espanta as ameaças. Mostra-me agora o norte, dá-me paz e muitas graças. Estenda tua mão segura ao cruzar vale tão profundo. Tua água limpa e pura sacia a alma e o mundo. A promessa de verde campina me encheu de contentamento. É como estrela matutina que alegra o firmamento. Ó Senhor, tudo é paz e harmonia, ninguém se sobressalta. Tua presença me sacia, contigo nada me falta. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.